Vamos lá! Por que Five Nights at Freddy's era uma obra-prima? É o vídeo do Ikari, eu já tô prometendo ver já faz um tempo. E ele fez esse vídeo, né, falando das coisas de Five Nights at Freddy's no geral. E eu acho que esse foi um dos vídeos, se não o vídeo, mas um que representa bastante a galera falando do porquê a linha nova de FNAF é uma bosta, por que tá todo mundo não presta, por que FNAF tá um lixo e tudo mais. Porque eu tô vendo isso de novo, e eu fico impressionado porque a gente teve o Into the Pit, que pra mim foi muito bom. Pelo menos eu vi, tem o The Joy of Creation também, que é maravilhoso, que tá vindo. Tem muita coisa boa pra vir. Teve The Week Before, os livros estão agora saindo, são muito bons. Mas vamos ver qual que é o ponto aqui do menino. Mais uma vez, vamos lá na descrição, vai estar o vídeo dele pra vocês irem lá e ver, né? Tô fazendo muito react, porque nós estamos também fazendo bastante, né, os vídeos de história, adiantando bastante coisa, então se não ficar sem conteúdo, a gente vai também conversando esses vídeos que a galera vem mandando pra nós aqui. Muito obrigado já por estar assistindo, deixa o gostei, se inscreve, ativa o sino, não se esqueça de ir no canal dele e lá dar uma força, e muito obrigado a você que tá assistindo aqui, e deixa o gostei, se inscreve e ativa o sino, pra vocês não perderem nada que tá acontecendo aqui. Vamos lá, porque Five Nights at Freddy's era uma obra-prima. Quero saber aqui os pontos. 3, 2, 1, foi. Tava pensando, depois dos últimos anos bastante problemáticos pra franquia de FNAF, eu comecei a perceber que muitas pessoas que eram fãs começaram a criticar a obra, falando que ela nunca foi tão boa quanto realmente diziam ser e que na verdade sua história nunca fez sentido. Com isso, eu comecei a refletir e percebi que FNAF era sim muito bom antigamente e tinha muitas qualidades. Os personagens que até mesmo não possuíam fala nenhuma conseguiam ser mais relevantes e mais cativantes do que os personagens que nós temos atualmente, e a história tinha sim um rumo, mesmo ela sendo confusa, enquanto atualmente nós nem mesmo sabemos qual vai ser o futuro da franquia. E é sobre isso que eu quero falar hoje, porque... Então, mas tem um ponto também. Antigamente a galera não sabia o que ia acontecer, pô. Acho meio bizarro. É um efeito, como posso explicar? É um efeito onde a gente sabe o resultado hoje, mas na época a gente não sabia o resultado. Tá certo que a primeira parte ali, né, até o FNAF 4, a galera terminou ainda com muita dúvida, né? Terminou muito ponto de interrogação. Eu lembro até hoje, quando teve FNAF 4, a galera ficou extremamente confusa e eu achei pela primeira vez que FNAF ia morrer ali, né? Mas aí veio o Sister Location, veio o FNAF 6, né, o Pizzeria Simulator, o CN, e o bagulho reviveu, né? Então, novamente, é meio complicado a gente julgar, né, por a gente saber o que aconteceu depois, né? Mas tudo bem, vamos terminar de ver o ponto. Só acho que, novamente, como as coisas ainda não foram concluídas, né, é meio complicado a gente pegar isso aqui. Five Nights at Freddy's, né, era uma obra-prima. Vamos ver. And the circus, né? Em homenagem aos 10 anos. Em homenagem aos 10 anos da franquia, vamos falar porque ela era boa e hoje é uma bosta. É isso. Tô brincando. Ai. Vamos ver os pra pontos. Começar, eu quero falar de um tópico que atualmente é pouco debatido, mas antigamente foi um dos principais fatores para a popularidade de Five Nights, que foi a sua jogabilidade e sua gameplay. Eu sei que muitas pessoas que estão nesse vídeo nunca nem mesmo tocaram em algum jogo de FNAF. Isso é normal, porque o jogo era muito mais focado em teorias do que realmente focado em sua gameplay. Mas isso não tira o fato de que a gameplay de FNAF é sim muito boa. Eu tô rejogando todos os jogos e atualmente eu tô na noite 4 de Sister Location, porque misericórdia, que noite horrível. Noite Mas, enfim, difícil, conforme noite eu fui difícil. jogando o jogo, eu comecei a perceber vários aspectos que tornam a gameplay de FNAF muito aterrorizante. E um deles é a questão do seu ambiente, porque o barulho constante que você escuta do gerador, mesmo que seja pouco perceptível, ele passa uma sensação de vazio. E é uma coisa que você percebe mais frequentemente nas primeiras noites, porque você não tem muito o que fazer. E ele passa um sentimento de solidão, um sentimento que só tem você e mais ninguém no mundo. Mas esse sentimento é trocado pelo sentimento de insegurança quando você percebe que o animatronic que você estava olhando não tá mais na mesma posição, e então você percebe que você está sim sozinho, mas tem 4 bichos que estão possuídos querendo te matar, e essa sensação só vai aumentando conforme o jogo vai passando, porque você pode dar sorte de contar com o Golden Freddy, então aquele sentimento de só ter 4 bichos te perseguindo é completamente trocado pelo sentimento de uma criatura completamente nova que você não sabe como entrou na sua sala, que simplesmente aparece na sua frente. E o fato de não ter nenhum indício desse animatronic em lugar nenhum, apenas o cartaz que precede sua aparição, faz com que ele seja um dos mais assustadores, principalmente para jogadores mais novos que não fazem ideia
ideia de como o jogo é. E para aumentar ainda mais a sensação de perigo, você começa a ter alucinações que vão aparecendo aleatoriamente na sua frente, vendo rostos dos animatronics sem olhos, ou frases aleatórias como "It's me", sou eu, sem contar os barulhos constantes que você vai ouvindo conforme o jogo vai passando, como os barulhos de grunhidos que vem dos animatronics, às vezes o cantarolar do Foxy, que você sabe que em algum momento ele vai sair dali pra te buscar, e até mesmo a risada do Fred, que você sabe que ele tá se aproximando. E aí os pontos ok, né? De angústia toda vez que você levanta a câmera, porque você não sabe onde que o animatronic está, e a qualquer momento ele pode aparecer na sua frente te dando um susto e fazendo você passar por esse pesadelo de novo e de novo, até conseguir passar das 6 horas da manhã. Tá. E olha que eu ainda tô falando do primeiro jogo, porque o segundo e o quarto, o terceiro a gente desconsidera porque, né? É isso aí. Enfim. Pô, mas peraí, o terceiro tem que considerar sim, o terceiro tentou fazer um bagulho diferente, porque imagina, eu penso também naquela questão, como posso explicar, qual jogo, acho que tirando um básico como, não, mas até o Super Mario também teve mudanças, né? Tipo, eu não conheço nenhum jogo que desde o primeiro é a mesma coisa até o último, cara. Tem algumas coisas que vira e mexe, que vai e volta, né? Como eu falei até o próprio Super Mario, mas até, por exemplo, Sonic mudou com o Sonic Adventure, o Mario mudou no Mario 64, Resident Evil mudou no Resident Evil 4, o próprio Silent Hill também ficou mais aberto, tudo no Downpour, ou também ficou mais combate no Silent Hill 5 Homecoming. É muito difícil, tirando franquias que são muito novas, né, que tem poucos jogos, ou até o próprio Plop Playtime, que tem o 1, 2 e o 3, né, vai ter o 4 agora, mas são capítulos, então ainda faz parte do mesmo jogo, então a galera entende mais. É muito difícil você ver o mesmo jogo sempre da mesma forma e igual em todos eles, né? E é uma coisa que o Scott tentou fazer, pelo menos no meu entender, tentando ainda deixar diferente, né? Pra não enjoar. Porque uma coisa, pensa o seguinte, igual o Garten of Banban. A gente já tá no Garten of Banban e, segundo os criadores do jogo, já tá no 8º e não é o mesmo jogo, tá? Assim, não é capítulo. É o que eu falo, no mesmo jogo eu falo, não são capítulos diferentes, igual Pop Playtime, ó, é o capítulo 4, então ainda faz parte do mesmo jogo, tipo Band Link Machine, 1, 2, 3 e 4, 5, né? Que são todos capítulos. O Garten of Banban, segundo os criadores, são jogos diferentes, só que você não vê nenhuma diferença entre eles. Então você pensa, caramba, qual é a cabeça que esses caras estão tendo? Os caras estão fazendo o mesmo jogo 70 vezes, né? Imagina, Five Nights at Freddy's seguir da mesma forma até os últimos. Tanto que eu vou falar, a galera já tá enjoando da mecânica Help Wanted, e olha que teve 2 ou 3, acho que o Curse of Dredgeber é uma pequena DLC, mas teve lá, mas imagina, só teve 2, e a galera já falou, mano, não quero mais Trabalhador Simulator, e falaram que vai ter algumas coisas assim no Secret of the Mimic, então tipo, a galera já tá, puta, não quero mais CLT Simulator, imagina, velho, porque é sempre a mesma coisa, sei lá, né? Enfim, o segundo e o quarto, eles conseguem melhorar cada vez mais as mecânicas que já tinham no primeiro jogo. Pessoalmente, pra mim, o primeiro consegue ser o segundo mais assustador, perdendo apenas pro 4, mas eu vou chegar nesse ponto. Eu tô levando em conta aqui do primeiro até o terceiro, ele tentou me mudar, né? Eles têm um padrão meio diferente. No quinto você anda pelos lugares, no sexto você não tem mais a questão das horas, e no sétimo jogo é mais uma questão de desafios. Ele é mais parecido com o segundo, né? De você ter que ficar o tempo todo lidando com vários animatronics ao mesmo tempo. Não que seja algo ruim, o do quinto até o sétimo. É só porque do primeiro até o quarto, eles seguem um padrão que é muito mais fácil de eu conseguir explicar. Tanto o 2 quanto o 4, eles melhoram fatores que o primeiro já era muito bom. O segundo, ele melhora o fator da câmera, porque diferente do primeiro, que você tem que esperar pra baixar a câmera pra tomar o susto, nesse daqui o animatronic força você a baixar a câmera, e você tem que ser rápido o suficiente pra conseguir colocar a máscara. Sim. Isso gera mais um fator de ansiedade, porque você nunca sabe se você realmente conseguiu ou não se livrar do animatronic naquele momento. E além disso, você tem que lidar com mais outros 2 bichos que são um pesadelo, que é o Foxy, que você tem que ficar piscando a luz na cara dele, e a Puppet, que alerta quando a caixa dela tá perto de acabar. E isso piora quando são vários bichos, eu acho que FNAF 2 tem 12 bichos, algo assim. Então você tem que ficar constantemente prestando atenção no Foxy. É mais que 10, eu tenho certeza, mas se aproximando não vou saber quantos especificamente. E ficar esperto com a caixa de música, que a qualquer momento pode acabar. E se acabar, a única coisa que você pode fazer é esperar por sua morte, porque você vai escutar o barulho da caixa de corda tocando e a qualquer momento...
E pra encerrar esse tópico, eu quero explicar por que do meu ponto de vista, FNAF 4 é o FNAF mais assustador. E é pelo simples fato dele ser um jogo completamente auditivo. Como eu ainda não joguei o FNAF 6 e eu sei que ele também tem esse mesmo fator, eu tô colocando o FNAF 4 em primeiro lugar. Mas enfim, FNAF 4 tem um fator de você ter que escutar a respiração dos animatronics quando você abre a porta. E isso gera um medo porque você não sabe se você escutou direito ou não. Você não sabe se o animatronic que você ouviu é realmente o animatronic ou apenas sua cabeça te pregando alguma peça. E além disso, esse é o primeiro jogo que tem um certo tipo de locomoção, então ele substitui a mecânica da câmera, né, de você ter que levantar a câmera para poder tomar o susto, com a mecânica de você andar. Então você anda para poder chegar no armário, e quando você volta, você não sabe se o bicho vai estar ali para poder te matar, ou se a qualquer momento que você olhar para trás, o Fred vai poder aparecer para poder te dar um susto. Enfim, do meu ponto de vista, esse consegue ser o jogo mais assustador de FNAF, pelo menos dos que eu joguei até agora. Tá, tô entendendo, mas outra coisa que também era muito boa em Five Nights era a sua construção de mundo, porque conforme os jogos foram sendo lançados, nós começamos a perceber que existiam outras pizzarias, aconteceram outros incidentes além da mordida de 87 e de 83, e que existiam muitos outros animatronics, como a própria Funtime Chica e o El Chip, que são de restaurante completamente diferente do que nós tínhamos visto anteriormente. E muitas outras informações foram sendo adicionadas conforme o tempo foi passando, como nós sabemos, por exemplo, quem são os criadores da Fazbear. Sabemos que o William e o Henry trabalharam juntos pra criar a pizzaria, sabe? Então, meu filho, todo esse world building que você tá pondo agora, só foi possível descobrir mais detalhes ainda por conta dos livros. Então, tipo, uma das maiores reclamações que a galera tem em FNAF, os livros só confundem e atrapalham. Mas é justamente eles que melhoram isso. É justamente eles que dão mais contexto. É justamente eles que dão mais base. É justamente eles que dão mais informação. É justamente eles que colocam coisas novas e até outros restaurantes. Por exemplo, 85, né? No Into the Pit. Ou até outros incidentes que aconteceram, né? Por exemplo, tem até a ideia lá, um Sister Location, eu não lembro qual que é o nome da história. Eu acho que é 1h35 da manhã, que a mulher ela fica tão louca que ela vai num duto e morre. Aí isso pode ser um paralelo pra quando o cara lá no Sister Location fala, teve uma pessoa que morreu nesses dutos aqui. E teve também guardas do Sister Location que estavam antes, né, do cara ter ido no Sister Location, que falam que o cara tá ficando louco, as mini readers entrando dentro dele. E por aí vai. Outras coisas e outros world buildings, né, que também foram propostos por conta do livro. Fora a sociedade, Henry e Emily e o William Afton, que a gente descobre mais ainda na trilogia do Silver Eyes, né, aquela coisa toda. Então, isso tá lá naquela parte do começo, a Fazbear Frights é a parte mais nova. Então, enfim, quero ver os pontos que ele vai falar da série mais nova, do porquê que é ruim. Sabemos que um dos criadores foi o responsável pelos assassinatos das crianças e que a primeira vítima foi a filha do próprio amigo dele. E isso dá muito mais profundidade pra história, porque nós conseguimos saber a motivação dele, que ele tinha inveja, que ele tinha aquele certo ódio do Henry porque ele tinha a vida perfeita, diferente da do William. E nós sabemos também que a própria polícia perseguiu o William Afton. Ela procurou e investigou ele pra saber se ele tinha algum envolvimento com o caso. E são coisas desse tipo que dão muito mais profundidade pra história, como o Henry saber que o William era o responsável por aquilo. Ele sabia que a filha dele tinha sido morta por causa do William. Sim. E mesmo assim ele não tinha feito nada, porque ele ainda tinha um pingo de esperança de saber que seu amigo era inocente. Mas conforme o tempo foi passando, ele foi realmente percebendo que o responsável por tudo aquilo era realmente seu amigo William Afton. E ele sabia que as crianças que tinham desaparecido era culpa do William. Ele sabia que tudo o que tinha acontecido na vida dele era culpa do William. E foi por causa disso que ele aparece novamente no Pizzaria Simulator, para finalmente acabar com toda a dor e o sofrimento que o William tinha causado durante todo aquele tempo que ele passou vivo. E essa construção de mundo era perfeita para fazer com que FNAF continuasse existindo. Em vez de tentar trazer o William Afton de volta, podia muito bem contar histórias de outros restaurantes que tinham outros assassinos, ou contar histórias de outros... Entendi o ponto. Entendi o ponto. Eu vou falar uma vez, eu espero que fique na cabeça de vocês. E eu vou... Cara, se pá, eu vou ter que fazer um vídeo. William Afton está morto, ele não está de volta. Mano do céu, cara, eu fico cada vez mais em choque, né? Porque a galera, eu entendo até também que foi um erro de interpretação da gente do Help Wanted, com também no AR. E o documentário eu sei que a gente já tirou isso, então eu tô bem mais tranquilo, que o William Afton não voltou. Gente, o William Afton está morto. Ele tá morto e acabou. Ele morreu justamente ali no Ultimate Custom Night. Ele tá morto, acabou, mano. O que a gente tá vendo agora
né? O que é o Help Wanted, o que é essas coisas, é o que o próprio Help Wanted fala. É uma anomalia, não é o William. Não é mais ele, não tem mais como ser ele, não é ele, não tem mais como. Ele não vai voltar e não volta e acabou, né? Tanto que a própria Abominação que tá falando na Faster Frights não é também mais o William, é uma outra coisa gerada pelo ódio, pela porcaria que o William é, né? Pela merda toda do psicopata que ele foi. Mas é justamente o que a gente vive explicando, da agonia, da lembrança das coisas do lugar, né? Das coisas que ficaram grudadas nas placas, do Help Wanted, aquela coisa toda. Então, é muito difícil pegar e falar, não, é de novo, William Neff. Não é, e chega. Esse negócio foi as teorias erradas da época, também ali, que a galera grudou na cabeça, e também uma coisa que confundiu muita gente, que é o Burn Trap. O Burn Trap, a galera coloca como canônico, sendo que ele não é, né? Ah, e o Security Breach tentou fazer ele voltar pro Burn Trap. Não é de novo. Não era nem pra ser o William. É uma coisa que os caras entenderam errado. Novamente, foram juntando os pedaços ali e o próprio Scott Calton admite que cagou ali, né? O Security Breach é o ponto que caga muita coisa, porque botando o Burn Trap como final verdadeiro não é certo. E também não é o final verdadeiro. O final verdadeiro é do Princess Quest, que é justamente ainda os resquícios do Golden Fred, aquela coisa toda de proteger, de fazer as coisas, né? De tentando limpar a alma da Vanessa, aquela coisa toda. E o Burn Trap era pra ser uma possibilidade do que aconteceria se você não salvasse a Vanessa, né? É só tipo, ó, o que aconteceria, por exemplo, até eu vi o vídeo do Baegler falando, o que aconteceria se não tivesse a mordida de 83? O que aconteceria se em 87 o guarda não morresse? O que aconteceria se o William não tivesse matado as crianças? Esse tipo de possibilidades. Que é até uma coisa interessante, né? Sabe, o que poderia ter acontecido se tais atitudes muito importantes não tivessem rolado. Mas o William Afton não voltou. Não é ele. Não é ele mais. Não é ele. Gente, esquece. O William Afton morreu. Morreu já. Acabou. Não tem mais como voltar. Ah, então o FNAF não é... Sem o William Afton não é FNAF. Então, desculpa. O que você tá vendo então é uma outra coisa que não se chama FNAF, é fanfic, sei lá. Mas, porra, pelo amor de Deus, gente, não é assim. O que tá acontecendo agora são as consequências ainda das coisas que estão rolando, principalmente da empresa maldita Fazbear Entertainment, que ainda tenta lucrar em cima das merdas que estão rolando, em cima das merdas que aconteceram, tentando limpar a imagem dela, tentando fazer com que ela ainda continue ganhando dinheiro. E agora tá explicando justamente esse animatrônico, né, que apareceu, que é o Mimic, e que se tentou se incorporar com a anomalia. E é justamente o resultado seria o Burn Trap. É o Mimic junto com o William, mas não é o William, né, é a anomalia, melhor dizendo. E aí, essa anomalia depois é o Maxis também no próprio Security Breach Ring. Então, é muito difícil a gente pegar e falar, ah, é porque os caras querem trazer o William de volta a qualquer custo. Quem tá querendo fazer isso são os fãs. Entendam bem, quem quer muito que o William Afton voltasse são os fãs. E aí, justamente, isso agora tá virando o ponto do tipo, por isso que o FNAF é uma bosta, porque querem que o William volte sempre. Vocês entendem que a gente tá numa dualidade? Vocês entendem que a gente tá numa parada meio complicada, num risco, né? E aí fala, ah, Cor, por que a galera quer que o William volta? Porque o vilão novo agora é uma bosta. O vilão agora é a Fazbear Entertainment. A galera tá botando o Mimic como principal vilão, sendo que o principal vilão é a porra da empresa. É o que mostrou no Help Wanted. A linha nova, o principal vilão é a droga da empresa. O próprio Pizzaplex, as consequências do que estão acontecendo dessa empresa. O que tá querendo mostrar agora que é o Gregory e a Vanessa tentando destruir a porra toda. Mostrando agora que até os próprios funcionários estão sendo moídos nessa droga de moedor de carne, que é a Fazbear Entertainment, ainda se aproveitando das coisas do passado, da obra do Henry, da obra do William. E a empresa tá sempre tentando foder todo mundo. É a empresa que é uma desgraçada, velho. É a empresa principal vilã. Não tem outro vilão principal. E até na época do próprio William Afton, a empresa já era a grande vilã. Já era essa pessoa, essa entidade que acabou dando esse dinheiro. E é isso que a gente vai descobrir no Secret of the Mimic. Espero eu, né? Mas enfim, vamos lá. Pessoas que acabaram morrendo na pizzaria não só por causa de assassinato, mas também por erros que acabou acontecendo, que nem aconteceu no FNAF 4, que a criança chorona acabou morrendo por causa da falha do irmão. E seria interessante, isso, por exemplo, ainda nós continua temos um jogo onde meio que nós mexemos com o sobrenatural, onde em vez da alma amaldiçoar apenas o animatronic, ela rondar por toda a redondeza. Nós vemos as coisas caindo de cima das mesas, nós vemos as luzes ligando de forma aleatória, e nós temos que lidar com o fantasma, não só com os animatronics, mas existe esse jogo, se chama FNAF Into the Pit. Eu não entendo! Eu não entendo! Ah, tá certo que o vídeo dele é antes do Into the Pit sair, né? Então pode ser daí também que fica meio difícil botar, a gente tá lidando com sobrenatural não sei o quê, mas é isso aqui, ó, tá aqui.
aqui, é essa coisa aqui, ó. Se chama Into the Pit, pô. Que é maravilhoso. Ah, Cor, você prefere Pop Playtime 3 ou Into the Pit? Cada vez que eu rejogo Into the Pit, eu fico mais maravilhado com ele. Ele é muito bom. Eu tô começando a pôr que ele é melhor que o Pop Playtime 3. Pronto, falei. Pô, porque o Pop Playtime 3, ele é muito Walking Simulator, o Catnap, um baita desperdício de vilão, cara. Mas, meu Deus, velho. O Into the Pit é justamente esse jogo. The Joy of Creation é justamente esse jogo que a galera tá querendo. E a gente recebeu, pô. Enfim, vamos lá. Vamos terminar de ver. Que tem. E é meio que isso que foca as fitas VHS. E seria muito interessante um jogo de FNAF com essa... Oh, meu Deus do céu. Olha, aí eu vou fazer um vídeo. Putz, lá miséria. Ai, por mais que eu goste dessa coisa do FNAF VHS, tem muitas fitas muito legais e muito assustadoras mesmo. Mas eu acredito que tem muita coisa que a galera bota no FNAF VHS que não é FNAF. Eu vou fazer um vídeo sobre isso, porque se eu for destrinchar aqui, aí eu vou ficar mais 15 mil anos falando e tem mais ainda vídeo pra nós ver. Mas eu não acho, assim, que o que foi de FNAF VHS que estaria pra ter essa linguagem, mais perto do que nós tivemos do FNAF oficial seria o próprio Into the Pit. Mas ainda assim não é a mesma coisa, porque o Into the Pit tenta beber da fonte dos originais, dos 4 primeiros jogos, né? Mas enfim, eu vou fazer um vídeo a respeito disso. Pegada. Ele traria muito mais riqueza pro mundo, onde nós saberíamos que não foi só o William Afton responsável por assassinatos. Ele seria sim o mais importante, o responsável por tudo ter iniciado, mas teriam outros locais, outros incidentes teriam acontecido, mais ou menos parecido com o estilo que ele faz com os livros, né? De contar outros relatos, mais ou menos no mesmo universo de FNAF. Seria interessante ele... Os livros são do mesmo universo, meu Deus! Contar a história dos livros de outros incidentes, não focando mais no William Afton, mas contando outras histórias de uma forma diferente. Puta que pariu, o que tá acontecendo, cara? Ô, pera aí, meu amigo. Os livros é justamente esse world building. Que bosta e mijo que eu tô. Outro fator que foi muito importante para a popularidade da franquia foi os seus mistérios e o desconhecido que rondava a obra. Porque, aí por exemplo, você tem um ponto. O Golden Freddy é um personagem que até hoje nós não sabemos nada sobre ele. Nós não sabemos quantas almas tem o animatronic. Não, a gente sabe algumas coisas dele sim, mas tudo bem. Nós não sabemos nem mesmo se existe um animatronic do Golden Freddy, né, especificamente, igual existe no FNAF 1 e no FNAF 2. E o fato de nós termos pouca informação relacionada ao personagem é o que torna ele muito interessante, porque nós não sabemos se ele realmente era um animatronic, se ele era apenas um fantasma, o que ele é, o que ele representa. Nós apenas sabemos que ele sente um ódio muito grande pelo William Afton. Olha, se a gente for parar pra pensar pela interpretação até de um pouco do próprio filme, ele era um animatrônico mesmo, tanto que mostra, né? É o bicho dourado andando por aí. Então ele era realmente um animatrônico, ele foi também uma das crianças, né? Botaram a criança lá dentro. Então, assim, ele é também uma entidade, um bicho, uma coisa que sai por aí também, né? Com uma outra pegada, porque os outros animatrônicos foram remontados, sendo que parece que o Golden Freddy, ele, assim, existe também como entidade, como ilusão, né? Também é importante falar, e que ele quebra as coisas. Eu tenho uma outra interpretação do Golden Freddy, talvez eu guarde num vídeo, lembrando que é uma interpretação minha, não tô querendo para dizer o que é a verdade ou não, mas enfim, eu tenho uma suspeita por conta de um FNAF muito esquecido, que eu comecei a ter uma alusão depois que eu joguei ele melhor, que foi o FNAF World, que ele é muito importante, pode ser ali que é a peça que tá faltando pra encaixar o Golden Freddy, pelo menos na minha cabeça. E o Golden Freddy é mais uma anomalia também, andando, né, por esse permeio de jogos, que ele conversa com todas as coisas e ele fala com todas as coisas pra justamente tentar mostrar a cabeça da criança. Tem muito disso no Survival Logbook também, né, mostrando qual é a outra alma, a Golden Freddy falando, o Puppet falando e tal, o que seria, o que tá rolando, né? Quem estaria dentro do Golden Freddy, né? Eu acho que seria uma parte da alma da própria criança chorona, e tem partes também da Cassidy, enfim, várias outras interpretações que infectaram o jogo, né? É uma outra interpretação bem interessante que eu tô tendo. Mas enfim, vamos continuar vendo aqui. Ele é o responsável por deixar o William sendo torturado continuamente, deixando ele passando nesse purgatório. É o Andrew também, né? Morrendo e morrendo pra sempre na Ultimate Custom Night. E outro personagem que tinha um grande mistério por trás dele antigamente era o protagonista, porque muitas pessoas associavam ele ao assassino das 5 crianças. Tanto que essa sprite que eu estou mostrando agora, do Purple Guy, foi uma das maiores provas para quem acreditava nessa teoria na época.
porque você conseguia ver claramente o distintivo de guarda noturno ali, onde muitas pessoas associaram isso do Purple Guy ter um distintivo de guarda noturno com a questão do It's Me do primeiro jogo, onde aquele It's Me que aparece seria referente aos animatronics fazendo você se sentir culpado, onde aquela frase sou eu seria na verdade você pensando sou eu o responsável por ter assassinado as 5 crianças e sou eu o responsável por fazer com que esses animatronics agora estejam vivos. E muitas outras teorias foram criadas relacionadas ao protagonista, que é ele, que tal, já falaram que ele era a criança chorona e que tudo que ele tinha passado do FNAF 1 até o FNAF 4 era apenas um sonho, onde todos os jogos que nós teríamos jogado anteriormente seriam apenas coisa da cabeça da criança que tomou a mordida. E tem muitos outros mistérios em Five Nights, como por exemplo, quem era o Funny Guy, porque muitas pessoas associavam os dois, o Funny Guy e o Purple Guy, por causa dessa imagem aqui, onde o Purple Guy tá claramente segurando o telefone, então seria meio que... Não, pô, isso é o sprite ferrado do Scott, aí tá usando o telefone. Não, cara, isso já virou piada da comunidade, isso já foi desmentido muito tempo, aí também, calma lá, né, cara, calma lá. Ah, não, cara, mas parece o telefoninho aqui, ó, Birilim Mão Doce, não é, pelo amor de Deus. O problema é esse, coisa que já foi desmentida, coisa que já até virou piada pro próprio Scott, que o Afton é o Phone Guy, já foi desmentido e tal, né, não, calma, não é assim. Não é claramente o telefone, é só uma mão zoada segurando alguma coisa, né. Que a prova definitiva que o Funny Guy e o Purple Guy são a mesma pessoa. E talvez isso pudesse ser até verdade em algum momento, mas provavelmente o Scott acabou mudando de ideia e preferiu colocar o Purple Guy dentro do Springtrap do que deixar ele sendo o Funny Guy. Porque é até mais interessante, né? O Funny Guy é o Ralph também. Crianças e colocou dentro dos trajes, agora está preso e está sofrendo dentro de um deles. E o último mistério que eu quero comentar aqui é a questão desse palhaço aqui. Porque eu tenho certeza que todo mundo que era da época do Pizzaria Simulator acabou vendo esse palhaço em algum momento. E eu não faço ideia de quem é esse palhaço, da onde que ele apareceu. Porque seria interessante, né, até ter um jogo baseado no circo, né, que seria relacionado... Ai, peraí que eu vou mostrar. Vamos lá, né, porque eu sei que a galera vai ficar derretida, né. Vamos lá, aqui ó, esse jogo aqui ó. Vai ser esse jogo aqui. Desse jogo. Vai ser esse jogo. Tá certo que na época que ele fez o vídeo talvez ele não sabia, né? Mas tá aqui palhaço, tá aí tema da Puppet, tá aí tudo. Chama Secret of the Mimic. Respondido pergunta? Respondido pergunta. Vamos continuar vendo aqui. Com a Circus Baby Pizza World, que acabou sendo cancelada, né? Mas esse palhaço e vai mostrar a inspiração da Circus Baby e tal, né? Dentro do escritório, né? Tem imagens dele dentro do escritório. E nós não sabemos quem ele é, nós não temos a menor ideia. Falam que ele aparece em algum livro, né? E eu não sei se isso realmente é verdade. Mas esse é um personagem que eu achei bastante interessante e tem muitos outros personagens que aparecem na franquia que são meio esquecidos, né? Como os próprios Shadows, que são personagens que aparecem somente no FNAF 2 e no FNAF 3, né? Aparece, eu não sei se é realmente o Golden Fred ou é o Shadow Fred que aparece nessa imagem aqui. Tem Shadow Puppet também. Foram meio que descartados. O Golden Fred também nunca mais apareceu em sequer nenhum jogo depois do FNAF 2, né? FNAF 3 pra frente não teve nenhuma citação. E assim, eu sei que existem muitos outros mistérios relacionados a FNAF, né? Eu sei que tem várias teorias relacionadas a muita coisa. Mas esses foram os pontos que, na minha visão, foram os mais interessantes e que mais geraram teoria antigamente. Se você pesquisar hoje em dia mesmo, palhaço FNAF 6, você vai ver vários vídeos do Waystation mesmo comentando quem é esse palhaço, né? Que ele talvez fosse aparecer no jogo e tal. Então assim, essa parte dos mistérios, do desconhecido, era algo que eu gostava bastante e eu sei que muitas pessoas aqui também gostavam. Então eu queria citar para deixar registrado. E infelizmente foi algo que foi se perdendo conforme o tempo foi passando. Pra finalizar o vídeo, eu quero falar de 2 tópicos. Eu vou falar cada um de forma separada, mas com certeza um dos tópicos que foi mais importante para a popularidade de FNAF foi a questão da sua comunidade. Provavelmente, muitas pessoas que estão nesse vídeo acabaram não pegando a era de ouro de FNAF, né? Que foi ali de 2015 até mais ou menos 2017, 2018, que era onde o pessoal vasculhava tudo que era canto para encontrar alguma coisa relacionada com o jogo. O próprio site do Scott, que eu vou citar mais pra frente, foi um dos pontos mais importantes para isso, porque o pessoal olhava até mesmo
mesmo o código-fonte do site, trocava a coloração da imagem, invertia as cores, aumentava o brilho. O pessoal fazia de tudo para encontrar alguma dica relacionada ao próximo jogo da franquia, ou algo relacionado ao jogo. E o pessoal era tão apaixonado que muitas das vezes o pessoal criava o jogo antecipado. Então, tipo assim, eu lembro que no lançamento de FNAF 3, vieram uma versão fan-made do jogo que falaram que era a versão oficial. Porque o pessoal tava tão louco que o pessoal nem mesmo queria saber se era uma versão oficial ou não. Todo mundo apenas queria saber como que ia continuar a história, qual seria o próximo mistério, como seriam os próximos animatronics. E cara, era muito incrível você ver todo mundo se juntando pra tentar descobrir os mistérios do jogo. E as fangames de FNAF com certeza foram uma das melhores partes de toda a franquia, porque até hoje no Game Jolt existe uma categoria inteira só pras fangames de FNAF. The Joy of Creation, One Night at Flump's, Five Nights at Candy e várias outras fangames que foram baseadas em FNAF, e o conceito de cada uma é muito interessante. Tem fangames que conseguem ser mais assustadoras do que o jogo original, e um próprio exemplo disso é The Joy of Creation, que é considerado por muitas pessoas melhor do que Five Nights at Freddy's. E tem vários outros jogos que pegam conceitos que foram esquecidos em FNAF ou nunca foram abordados completamente e fazem fangames com isso, como por exemplo o meme recente que fizeram falando que teria FNAF Zero, e é algo muito legal porque você consegue perceber que as pessoas querem coisas diferentes, e com as fangames nós conseguimos ver esse ponto de vista, como seria o Fredbear, como seria o Springbone e como seria o William Afton agindo nessa época, entendeu? E tem muitos outros conceitos que são muito interessantes, como o próprio FNAF Simulator, que se você parar pra olhar, seria como seria o ponto de vista de você jogando com os animatronics, que é algo que nós nunca vimos anteriormente. Nunca teve um jogo de FNAF que mostrou como seria jogar com os animatronics, como seria controlar eles. O máximo que a gente teve foi no FNAF 2, mas a gente não controlava, a gente só mexia a cabeça. E existe vários e várias outras fangames que são muito interessantes e realmente fazem você querer continuar na comunidade de FNAF. Mesmo que os jogos continuem meio sem graça, as fangames fazem valer a pena você continuar nesse universo. E tem várias outras coisas muito interessantes. As próprias fitas VHS, que talvez até faça um vídeo independente só sobre elas, que eu acho muito interessante a forma que eles lidam com a história, né? Tendo muito mais questão do sobrenatural, os animatronics realmente dando medo, você olhar pro animatronic e ter aquela sensação que ele tá te observando. As fitas VHS, que inclusive estão passando no fundo do vídeo porque não tem uma animação exata de FNAF, né? Tipo, geralmente eu coloco alguma animação de mangá, mas como não tem animação de mangá de FNAF, eu coloquei essas fitas VHS. E elas são muito bem feitas, elas passam uma vibe completamente diferente, e era algo que eu queria ver na franquia original, ver fitas VHS de como eram em outros locais, outras franquias, e talvez tenhamos isso no Into the Pit, né? Vamos torcer. E uma coisa pra finalizar essa parte da comunidade são os redesigns, que muitas pessoas acabam fazendo e conseguem ser melhores do que o próprio design original, como por exemplo do Scrap Trap, que eu vi em outros locais, eu tô até colocando na tela agora, e é algo muito interessante porque muitas pessoas questionam e até reclamam desse design, e é muito interessante ver que daria sim pra fazer um design diferente, fazer um design muito mais legal pro animatronic. As várias fanarts que nós conseguimos ver de vários animatronics, como essa eu tô colocando na tela da Puppet, é muito legal porque você vê que a vibe do jogo pode ser mudada, você consegue fazer FNAF ser sim de terror, não é só porque o bicho é fofinho que ele vai sempre ser algo fofinho e não vai passar medo, tudo depende da forma que vai ser feito. E pra finalizar, eu quero falar do último tópico que com certeza é o mais importante para a popularidade de Five Nights, que foi a sua história. Porque mesmo que muitas pessoas joguem o jogo e achem ele muito legal, a história foi o ponto principal e mais importante para que o jogo tivesse toda a popularidade que ele tem atualmente. Para começar, eu quero falar do site do Scott Cawthon, o scottgames.com, porque antigamente, para quem não sabe, era divulgado o próximo jogo utilizando o scottgames.com. O Scott ele era muito presente nas redes sociais, no Reddit, coisa do tipo, mas ele tinha seu próprio site, e é a partir dali que ele divulgava qual seria seu próximo jogo, quando seria lançado o próximo jogo e coisa parecida. Tanto que muita informação da história que nós temos, nós sabemos por causa do scottgames.com, como por exemplo, a questão da Baby se separar do Ennard. Isso foi divulgado somente no scottgames.com e no FNAFworld.com, que era um outro site que tinha antigamente. Então era uma conversa entre os dois sites, a gente ia no código fonte do site e conseguia... Eu comentei isso no Nostalgia de FNAF também. Eles dois. E isso era uma coisa muito incrível, porque a forma que a história era divulgada era completamente diferente. A gente não tinha que ficar apenas jogando o jogo e criar a teoria. Sempre tinha uma forma diferente de poder cativar as pessoas, seja um post no scottgames.com ou até mesmo alguma coisa que ele falava no Reddit que dava um indício que alguma coisa ia acontecer. Então esse início, eu tô contando isso porque era muito interessante e algo que fez parte da história de FNAF em si. Tem informação da história que a gente só sabe por causa desse scottgames.com.
Eu sei que muitas pessoas pensam que a história de FNAF nunca realmente fez sentido e que na verdade ela foi escrita de qualquer jeito, mas você consegue perceber que isso é mentira quando você revisita os jogos antigos. Por exemplo, em FNAF 2 tem 2 exemplos de algo chamado foreshadowing. E o que seria isso? É quando você coloca uma informação no passado, meio que de forma não intencional, você deixa aquela informação meio que sem importância alguma e utiliza ela futuramente como algo importante. 2 exemplos que eu posso citar aqui é o nome da primeira pizzaria, né, a Fred Fazbear Family Diner, que é algo citado desde o começo, tanto que é dito que o proprietário, que esse local fechou há muito tempo atrás, e que o proprietário não conseguiu ser identificado, algo que nós sabemos que futuramente é o Henry Emily e o William Afton. E outra coisa, também é citado que alguém estava utilizando um traje dourado, uma roupa antiga que estava escondida nos fundos. E pra quem sabe a história de FNAF, sabe que ele tá se referindo a Spring Locks, né, a roupa do Spring Bonnie, do Fredbear. Então você consegue perceber que ele já tinha um certo pensamento, que ele queria trabalhar esses locais, ele queria mostrar como seria a primeira pizzaria, que seria referente ao FNAF 4, e ele queria mostrar o que era um Spring Lock, tanto que foi isso que aconteceu no FNAF 3. E sempre teve muita explicação para a maioria das coisas que apareciam em FNAF. Então, por exemplo, a mudança no design dos animatronics tinha uma explicação. Você sabia porque os animatronics do FNAF 1 tinham uma diferença para os animatronics do FNAF 2. Nos é explicado porque a aparência dos animatronics do FNAF 4 é diferente de qualquer outros animatronics. Mas os novos também, pô. Eles não são algo que realmente existiu. Então tudo sempre teve uma explicação. Você sabe porque o Molten Fred era o Ennard, você sabe por que ele se separou da Baby, por exemplo. Então sempre teve uma explicação para a maioria das coisas. Isso é algo muito interessante porque constrói melhor a narrativa, parece algo realmente vivo, e até os animatronics têm uma história por trás deles. Um dos exemplos disso é a própria Puppet, que é um dos animatronics mais interessantes de toda a franquia. Antigamente tinha a teoria que ela era mãe das crianças, que ela era responsável essa teoria não, cara! E hoje em dia se sabe que ela era filha do Henry. Ela é filha de um dos criadores e foi a primeira criança a ser morta pelo William Afton. Outro animatronic que nós sabemos a história por trás dele é a Baby. Nós sabemos que a filha do William Afton, a Elizabeth, ela era espancada pelo pai e ela tinha meio que esse abandono, ela não tinha atenção do pai dela. O pai dela sempre espancava ela, sempre gritava com ela e nunca dava atenção. Então quando ela via que a Baby era realmente algo que o pai dela gostava, ela queria ser como a Baby. Ela queria que a Baby fosse ela. Tanto que ela sempre admirou a Baby, e quando tem a oportunidade de poder se aproximar para tentar entender por que a Baby é tão especial pro pai dela, ela acaba finalmente se tornando a Baby. Ela meio que realiza o que ela queria ser, ela consegue se tornar o que o pai dela mais amava. Mas isso faz o William Afton começar a odiar a Baby de início, porque ele pensa que a Elizabeth tinha estragado o animatronic que ele tanto gostava. Mas ele percebe depois que a Baby ganhou vida, que colocar a alma de uma criança, não precisa ser exatamente de uma criança, colocar a alma de alguém dentro de um animatronic faz ele ganhar vida. E é por isso que tem aquela cutscene do FNAF 3 onde o William Afton volta pra pizzaria e sai desmontando os animatronics, porque ele queria pegar a alma deles. É boa interpretação. Concordo. E como último ponto, eu quero falar de William Afton, ele que foi responsável por tudo o que aconteceu em Five Nights at Freddy's, sendo responsável pelo assassinato de Charlie, que era filha de Henry, que futuramente acabou possuindo a Puppet e ajudou as outras crianças a entrar dentro dos outros animatronics. E além disso, ele era um pai agressivo e pouco presente, e isso que explica o comportamento de Michael. Por isso que ele tinha aquele comportamento com o irmão dele, por isso que ele vivia fazendo bullying, assustando o próprio irmão, porque ele não tinha ninguém pra repreendê-lo, pra falar que aquilo era errado, e mesmo que ele soubesse que era errado, não tinha ninguém pra brigar com ele e proibi-lo de fazer isso. E é por causa dessa falta de supervisão e grande liberdade que Michael tinha que ele acabou fazendo aquilo que ele fez com o irmão dele, de colocar ele na boca do animatronic e fazer com que o seu irmão fosse brutalmente assassinado por causa daquela mordida. Pelo amor de Deus. E é por isso que eu digo que é tudo culpa de William Afton, a possessão dos animatronics, a morte da criança chorona e a captura da Elizabeth, tudo teria sido causado por causa de William Afton, seja de forma direta ou indireta. E é por isso que eu concordo com todo mundo que fala que o final verdadeiro deveria ser o final de FNAF 6. Em Pizzaria Simulator, todos que se envolveram com William Afton e foram afetados por causa de suas ações estavam presentes. Charlie estava presente como Left, que tinha capturado Puppet. Elizabeth estava presente como Scrap Baby. Assim como citei anteriormente, a alma dos animatronics do FNAF 1 estavam presentes nos animatronics Funtime, então todos eles estavam reunidos em Molten Freddy. Michael, que já tinha tentado matar seu pai em FNAF 3, sabia que essa era a última chance que ele poderia realmente botar um fim nisso tudo, e por isso que ele foi pra pizzaria de FNAF 6.
Henry também estava presente no local, mesmo que ele não apareça de forma direta. Deixa ele estava falando. Ali, não só para trazer fim ao sofrimento de sua filha, mas também para poder acabar com toda a matança causada por causa de seu antigo amigo. E claro, o responsável por tudo que aconteceu também está presente, o William Afton. Aquele que já deveria ter sido morto pelo menos 2 vezes. A primeira vez quando foi preso nas Spring Locks, mas de alguma forma conseguiu voltar à vida. E novamente ele conseguiu fugir da morte, evitando de morrer queimado na pizzaria de FNAF 3. E para garantir que ele morresse de uma vez por todas, dessa vez sem escapatória, Henry criou um labirinto infinito, não só para prender William, mas todos os outros animatronics, fazendo assim com que as almas das crianças pudessem descansar, e o William finalmente tivesse o fim que sempre mereceu, morrer queimado, sofrendo até o último momento de sua vida. Pelo menos esse era o plano de Henry. Porém, se você assistiu o vídeo até aqui, eu tenho certeza que você deve se lembrar que eu citei que existe um animatronic que sente ódio profundo de William Afton, Golden Freddy. Ele não poderia deixar que o William morresse de forma tão fácil, ele devia pagar por todos os erros que ele cometeu. E o plano de Golden Freddy é prender o William em um purgatório infinito, tendo que enfrentar vários animatronics, e mesmo que ele morra, ele terá que passar por isso de novo e de novo, até o fim da existência de sua própria alma. Então, vamos lá? Bom, vamos falar? Canal, eu queria primeiramente, antes de concluir o assunto, eu queria agradecer. Bom, você vai agradecer daqui a pouco, deixa eu só falar o seguinte. Ai, que a comunidade concorda com o final, tá não sei o que. Deixei falar tudo, tô vendo o ponto de vista inteiro. Cara, ainda ia ficar coisa pra trás. Por incrível que pareça, ainda ia ficar coisa pra trás. Por exemplo, desde a época do Sister Location, fala de um empresário, por exemplo, que financiou o William Afton. Desde o começo, sempre foi visto que tinha alguém por trás, que nem nós vimos que eles montaram a sociedade e depois eles meio que se reorganizaram como sociedade. Como que essa sociedade, essa empresa tomou conta dessas coisas desde o começo? Como que essa parada toda rolou pra chegar no que chegou? Como que essa galera pegando toda essa grana, pra onde ficou essa grana? Pra quem ficou essa grana? De onde tá essa grana? Pra onde essa galera, mesmo vendo essas atrocidades acontecendo dentro da pizzaria, pra onde isso iria? O que iria acontecer? Quem era o dono dessa bagaça toda? Quem eram os caras? Se a gente viu que os donos morreram no FNAF 6, como que esse negócio ainda continuou? Porque o negócio na vida mesmo, real, a empresa ainda ia perdurar, ainda ia continuar e ainda ia continuar usando dessas coisas que aconteceram, dessas tragédias do passado para ganhar dinheiro e dá pra lucrar e dá pra render mais ainda, que é a Fazbear Entertainment. Ela ainda ia ser a vilã principal utilizando essas coisas, por mais que teve todos esses personagens, sabe, trocando, se vingando e fazendo as coisas um com o outro, as consequências dessa empresa e tudo que ela cobertou durante esses anos todos, ela ia ficar impune. Tá entendendo que, por mais que o William Afton é um desgraçado e ele é o responsável por todas as coisas, ele ainda tava no guarda-chuva de alguém. Ele ainda tava sobre um negócio que pagaram pra ele fazer. Deram dinheiro pra ele investir nessa porcaria. Ele não teve dinheiro porque ele era rico, ele teve dinheiro porque ele fez um negócio que ele acabou vendendo e teve empresários da Fazbear Entertainment chegando nele falando, ó, vamos apoiar o teu bagulho já que você saiu, mas vamos continuar dando dinheiro pra você fazer o Circus Baby lá, Pizza World. Vamos lá pra você fazer o Circus Baby Entertainment Rental. É a intro do Sister Location. Isso ainda ia ficar pra trás. Isso ainda ia ficar lá. Quem que ia ser o cara que ia dar grana? O próprio Henry e Emily? Claro que não. É outras pessoas que tomaram conta da empresa. Visto que o Henry e Emily meio que deu uma sumida e saiu fora por conta da filha. E o William Afton, ele vazou depois de 83. Ele não é mais o funcionário, né? Ele não é mais dono, melhor dizendo. Ele vira esse cara fazendo um outro projeto paralelo que é a Sister Location. Então, é aquela coisa. Isso ainda ia ficar pendente, isso ainda ia ficar pra trás. Pô, como que essa empresa ainda ia, sabe, viu todas essas atrocidades, todas essas coisas e não aconteceu nada com eles? Então, gente, por isso que eu falo, por mais que o final do FNAF 6 ia ser o final poético, ia ser aquele final lindo, maravilhoso, os personagens que tanto a galera gosta, existem outros vilões, existem outras coisas na vida real, né? No universo de FNAF, que ainda trouxe várias consequências e muita bosta ainda aconteceu. E muita bosta aconteceu na época e antes e depois, que a gente só foi descobrindo nos livros, esse universo foi crescendo por conta deles, e o universo só cresceu mais ainda por conta de um jogo chamado Help Wanted. Eu acho absurdo a galera odiar meu mano Help Wanted, velho. Ou odiar ainda mais as coisas que vieram a expandir mais ainda
essa franquia, velho. Que é justamente tudo que a gente viu hoje da Fazbear Entertainment. Tá certo que são personagens que vira e mexe, troca e faz alguma coisa ou outra, mas vai ter essas conclusões ainda. E eu quero ver como que essa empresa vai cair, mano. É essa a minha maior curiosidade de hoje. É essa a minha parada do tipo, o que vai acontecer com esses arrombados que ainda continuaram financiando essa porra toda e não aconteceu nada com eles, mano. Enfim, vamos ver os agradecimentos do mano aqui. Verdade, vamos ver. Eu nunca imaginei que eu ia pegar esse tanto de visualização, esse tanto de inscritos que eu tenho pegado atualmente. E eu fico muito feliz que as pessoas tenham gostado, falando que o meu canal é muito bom, falando que, caraca, seu vídeo é muito bom, mas você tem pouco inscrito. O vídeo dele é bom, pô. E eu fico muito feliz que vocês tenham gostado, que vocês estejam acompanhando e, de verdade, isso pra mim é meio que um sonho se tornando realidade. Eu não sei nem como agradecer. Do fundo do meu coração, muito obrigado. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu queria fazer de uma forma meio diferente. Eu reparei que muito dos vídeos que eu faço é criticando alguma coisa. Basicamente todos os vídeos é criticando alguma coisa. E eu queria trazer uns temas diferentes, né? Eu queria falar, por exemplo, por que Bleach, acho que a única coisa é uma obra-prima. Eu gosto muito de Bleach. E eu sei que muitas pessoas meio que ele é muito do otaku, né? Dela. Também queria falar de outros jogos, outros conceitos. Por exemplo, as backrooms. Eu sempre gostei muito de backrooms. O conceito de backrooms. Os SCP bequinho. no começo também. Eu sempre achei muito interessante. Então, trazer vídeos sobre esses temas seria algo muito legal. E caso você goste da ideia e quiser que eu faça algo desse tipo, comenta aí. Eu vou ler todos os comentários. Eu respondo todo mundo nos comentários. Pelo menos eu tento. Então, é isso. Sobre o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, né? De verdade, o vídeo ficou muito grande, mas eu realmente queria dar o meu ponto de vista, porque eu sou uma pessoa que acompanha Five Nights faz anos, desde 2014, 2015. Eu sou alguém que acompanha, e ver o que ele acabou se tornando conforme o tempo foi passando foi algo meio triste, né? Então, eu queria dar meu ponto de vista, por que eu gostava tanto de Five Nights e o que tornou essa obra tão especial pra mim. Mas enfim, mas isso. então... Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E espero que nos encontremos novamente. É um ponto, assim, o que eu entendo, sabe o que eu percebo muito? Eu adoraria ver um vídeo pontuando por que a parte nova é tão ruim. Assim, eu vejo alguns pontos aqui do porquê que eu entendo que a galera não gosta tanto, mas isso eu concordo. Uma das coisas é a questão dos mistérios, a questão do site do Scott Games, por exemplo, a questão da gente ter uma continuidade, sabe, dos eventos e dessas coisas estarem rolando. Por exemplo, eu acho que esses gaps, eles foram preenchidos com os livros, né? Mas ao mesmo tempo, eu acho bem legal, porque o Pop Playtime, ele tá fazendo, por exemplo, toda semana tem uma parada nova pra sair o lançamento de alguma coisa. Tem alguma parada que os caras estão criando, que os caras estão fazendo. Você vai lá e vê o ARG, vê, detalhes, e vê áudio novo, e vê não sei o que. Isso é muito massa, velho. E isso, FNAF, hoje em dia tá ficando muito. Que é você envolver a comunidade melhor na sua própria obra, envolver a comunidade, sabe, nessas coisas que estão teorizando e fazendo. Porque hoje em dia, o que tá acontecendo? É tipo, nós estamos vendo agora as coisas do filme, que vai ter vídeo daqui a pouco, vai ter os vídeos aqui no canal, mas também tem uma coisa muito difícil, que é, por exemplo, poxa, cara, como que a gente vai estar envolvido pro Secret of the Mimic? O Help Wanted 2 mal teve divulgação, cara. A gente viu o Help Wanted 2 e parece que ele passou assim, ó, na cabeça de todo mundo. Mas tava todo mundo ali empolgado pro FNAF Into the Pit. Pô, e o Into the Pit entregou e foi muito bom, pelo amor de Deus, né? Agora, essa coisa que eu acho que tá faltando, mano. A maior crítica que eu tenho de FNAF é esse envolvimento da comunidade com os mistérios e as coisas em volta. Eu acho que FNAF tá achando que tá jogando tão safe, eu tô vendo o Pop Playtime vindo, cara, eu acho que vai arrebentar mais ainda. Esse eu acho que é um dos pontos negativos que eu vejo agora, mas em questão de... Assim, tem os pontos negativos, por exemplo, da explicação da história do Security Breach, que já foi admitido que foi uma bosta mesmo, mas eu queria ver esses pontos, alguém condensando tudo, e aí eu falando, não, realmente isso aqui tá certo, realmente isso aqui tá certo. Talvez eu seja o cara que vai ser o algoz de trazer isso tudo, talvez, mas eu acredito que muito do que FNAF tá pecando é ter perdido um pouco o que aconteceu do começo ser muito bom, que é o ponto também aqui do Ikari, mas ao mesmo tempo eu vejo que tem coisas boas. Eu vejo, por exemplo, dessa questão do vilão novo, né, das coisas que vão ser agora da vingança, do que tá rolando com esses personagens, e a explicação que vai vir agora no Secret of the Mimic, que é do tal do palhaço, que é o que rolou pra ter inspiração dos Fantimes, que rolou pra as coisas serem do jeito que foram, e que virou, né, a inspiração do Henry M e do William Afton. Vamos ver se vai ser isso mesmo ou vai ser outra coisa. O futuro
pros jogos, eu estou muito feliz porque temos o FAT também. E outras explicações de outros jogos que eu espero que a Mega Cat venha também. Ano que vem vai ser muito brabo pra FNAF. Mas vamos ver o que vai acontecer. Muito obrigado, pessoas. Deixa o gostei, se inscreve, ativa o sino. Pra vocês não perderem nada acontecendo aqui. São vídeos novos todos os dias. Vocês não vão se arrepender. Vão lá no mano Ikari. Ele fez um vídeo muito legal. Espero que vocês tenham curtido. Muito obrigado, pessoas. Eu me despeço de vocês e até a próxima.